Circle of Inevitability, capítulo 31. Celebração. Apesar de sentir o aperto habitual, Lumian não impediu sua irmã quando Ava, Raymunde e os outros se viraram e caminharam em direção aos prédios próximos. Ele deliberadamente ficou para trás e sussurrou para Aurore: "Me avise se tiver uma resposta da novela semanal." "Não se preocupe, vou mantê-lo atualizado", respondeu Aurore, lançando um olhar tranquilizador para Lumian. A festiva e alegre procissão de bênçãos continuou com canções enquanto batiam as portas dos aldeões em Cordu. Finalmente, chegaram à residência do administrador, que foi modificada a partir de um castelo da Era Real de Sauron. Estava localizado em uma colina nos limites de Cordu, de cor escura com duas torres imponentes. As paredes externas que cercavam o prédio já haviam sido demolidas há muito tempo. Lumian e companhia passaram pelo jardim especialmente criado pelo casal Belst e chegaram à entrada. A porta tinha de 4 a 5 metros de altura, era de uma cor verde acastanhada como as árvores e parecia muito pesada. No entanto, estava dividida em parte superior e inferior e só precisava abrir a parte inferior de 2 metros de altura, a menos que recebesse convidados estimados. A elfa da primavera era a personificação da primavera e a mensageira da colheita, por isso merecia o tratamento mais honroso. Nesse momento, a pesada porta foi completamente aberta e Madame Pualis ficou ali com um espartilho verde claro. A criada, Cat, estava de pé ao lado com uma cesta tecida com galhos de árvores, meio passo atrás. Ava se aproximou e cantou uma canção de bênçãos. Madame Pualis ouvia em silêncio com um sorriso no rosto, o que a fazia parecer nobre e reservada. Os jovens que seguiam a elfa da primavera não se atreveram a olhar para ela, mas Lumian, que havia ouvido a outra parte e o padre fazendo a ação, zombou interiormente ao ver isso. Quando a música terminou, Ava trocou as sementes de uma árvore por uma cesta de ovos. O passeio de bênção terminou, e Lumian, Raymunde e os outros rapazes escoltaram Ava, a elfa da primavera, até o rio da montanha, não muito longe da aldeia, para o segundo segmento da quaresma, o ritual à beira-mar. Chegando ao local onde normalmente eram pastoreados os gansos, Ava se aproximou do rio límpido e fez uma dança simples, repetindo a música anterior. Enquanto isso, Lumian e os outros rapazes ficaram parados, a 7 a 8 metros de distância da elfa da primavera. Após a dança, Ava tirou um nabo picado de uma cesta ao lado de seus pés, dada por um determinado aldeão, e jogou-o no rio. Ao lançar, ela cantou: "Uma colheita abundante. Uma colheita abundante." Quando Ava terminou, Lumian pisou no chão e correu alguns passos. Ele se abaixou e tirou os nabos cortados da cesta e os jogou no rio. "Uma colheita abundante. Uma colheita abundante." Ele gritou. Os rapazes restantes foram um pouco mais lentos que Lumian, mas correram em direção a Ava, com medo de ficar para trás. Eles tiraram nabos e rabanetes da cesta e os jogaram em diferentes partes do rio enquanto gritavam colheita abundante. Raymunde não tomou a iniciativa e não conseguiu vencer os outros, então foi o último a completar o ritual. No segundo seguinte, viu os sorrisos maliciosos de Lumian, Guillaume Júnior e dos outros. Eles levantaram Raymunde, gritando colheita abundante, e o jogaram na água com um estrondo. Raymunde estava encharcado da cabeça aos pés. As pessoas ao redor até pegaram terra e galhos e jogaram nele. Isso fazia parte do ritual à beira-mar. Quem completasse a última oração seria jogado no rio e não teria permissão para sair. Eles só podiam nadar um pouco mais abaixo e voltar silenciosamente para casa para se esconder até escurecer. Raymunde enxugou as gotas de água do rosto e lutou por alguns segundos antes de descer o rio.
Só então a equipe escoltou Ava até a Catedral do Eterno Sol Ardente, nos limites da Praça de Cordoue. Era quase meio-dia. A maioria dos aldeões, incluindo Aurore, irmã de Lumiã, reuniram-se na catedral, que não era tão grandiosa quanto as da cidade. A mais alta tinha apenas 11 a 12 metros, com uma cúpula em arco que parecia uma cebola vista de fora. Olhando por dentro, um mural de sol deslumbrante saudou seus olhos. Toda a catedral era dourada e parecia muito brilhante, que também era o estilo comum de todas as catedrais do Eterno Sol Ardente. O altar estava localizado no leste, e todos os tipos de flores do sol cercavam um enorme emblema sagrado. Na superfície do emblema sagrado, a bola dourada e as linhas que representam a luz formavam um símbolo repleto de misticismo, o símbolo do Eterno Sol Ardente. No alto da parede atrás do altar, havia 2 janelas de vidro puro incrustadas com folha de ouro. Todos os dias, quando o sol nascesse, a luz brilharia daqui para o emblema sagrado. No lado oeste da catedral, havia 2 janelas de vidro semelhantes para permitir a entrada do brilho do sol poente. Como não se tratava de um ritual formal da igreja, mas sim de uma celebração tradicional do povo, o padre Guillaume Benet não compareceu. Em vez disso, o administrador Belst organizou a celebração com Ava, que ainda estava vestida como uma elfa da primavera, ao lado dele. Instrumentos musicais como flautas e liras soaram, e os aldeões cantaram canções que elogiavam a primavera e rezavam por uma colheita abundante. Eles não haviam ensaiado, então a cantoria não era uniforme, e algumas pessoas até cantaram e dançaram, deixando a cena animada. A boca de Lumiã abriu e fechou, mas ele não emitiu nenhum som, ele estava simplesmente executando os movimentos. Por outro lado, Aurore, que estava ao lado dele, estava absorta em cantar, aproveitando para se divertir e levantar a voz. Como ele estava apenas fazendo movimentos, Lumiã teve tempo de olhar em volta. Ele não notou nenhuma anormalidade no comportamento dos aldeões. Subconscientemente olhou para o mural dourado do sol na cúpula. Então viu a coisa que ele não conseguia identificar. Os aldeões não estavam elogiando o sol. Para uma aldeia que adorava o eterno sol ardente, isso era estranho. Palavras como louvado seja o sol e meu Deus, meu pai eram a base da vida diária, mas Lumiã percebeu que não as ouvia há algum tempo. Como quase crente e tendo faltado às atividades na catedral desde que cruzou o padre, Lumiã não havia pensado muito nisso antes. Mas algo na atmosfera solene e dourada da catedral o fez perceber que isso não era normal. E então lembrou-se da carta de ajuda que havia reconstruído, do pedido urgente de ajuda de alguém da aldeia: precisamos de ajuda o mais rápido possível. As pessoas ao nosso redor estão ficando mais estranhas. As pessoas ao nosso redor estão cada vez mais estranhas. Naquele momento, Lumiã adquiriu uma compreensão e concordância mais profundas com esta frase. O coração de Lumiã disparou enquanto olhava em volta, procurando por Léa e os outros estrangeiros. Mas eles não foram encontrados em lugar nenhum nesta celebração da Quaresma. Sério, eles não aparecem quando são necessários. Lumiã murmurou interiormente. Lumiã se forçou a participar do refrão, fingindo não notar nada fora do comum. Finalmente, o canto cessou e a celebração terminou. Lumiã sussurrou para Aurore, sua voz urgente: vá para casa primeiro. Tenho algo para lhe contar mais tarde. Ele sabia que não poderia partir ainda. Como acompanhante da elfa da primavera, tinha que participar da parte final do ritual. Ele não poderia forçar a saída da catedral, arriscando ser suspeito. Aurore assentiu pensativamente. Ok. Ela não perguntou mais nada e deixou a catedral com Madame Poales e os outros aldeões, deixando Lumiã para trás.
A catedral estava vazia, exceto por Lumian e alguns rapazes que participaram do passeio de bênção. Ava, a personificação da elfa da primavera, estava no centro da sala, cercada pelas contribuições, itens simbólicos que não haviam sido jogados no rio, ervas, machados, pás, chicotes e ossos de ganso. Lumian e seus companheiros tiveram que esperar que alguém chegasse de fora e anunciasse a partida da elfa da primavera antes que pudessem tirar sua coroa, colar, galhos e folhas. Durante esse processo, precisaram deixar uma brecha para a elfa da primavera deixar o corpo de Ava. Em apenas 20 a 30 segundos, passos ecoaram na entrada da catedral. Lumian instintivamente ergueu os olhos. Duas figuras entraram na catedral. O magro pastor Pierre Berry voltou correndo para assistir à quaresma. Seus olhos estavam fundos e ele usava um longo casaco marrom escuro com capuz. Ele havia amarrado uma corda na cintura e calçava sapatos novos de couro preto. Mas o que chamou a atenção de Lumian foi que seu cabelo preto e oleoso agora estava limpo e macio. Até sua barba bagunçada havia sido arrumada, e agora estava mais arrumada e mais curta do que antes. Como sempre, havia um leve sorriso em seus olhos azuis. O outro homem era o padre Guillaume Benet, adornado com uma túnica branca com fios de ouro, condizente com a sua função de clérigo. Ele tinha cabelos pretos ralos e nariz ligeiramente adunco, mas exalava uma aura digna. Apesar de ter menos de 1,7 metro de altura, ele ainda parecia elevar-se sobre o pastor Pierre Berry. O padre, por que ele veio? Lumian ficou surpreso e intrigado. Como clérigo da Igreja do Eterno Sol Ardente, ele não tinha nada a ver com estar aqui, em uma celebração folclórica que não incluía um segmento para louvar o sol. A mente de Lumian estremeceu ao reconhecer que o padre e seu grupo estavam tramando algo sinistro, especialmente considerando seu conflito passado com eles. Ele rapidamente recuou para o lado do vitral, movendo-se lenta e silenciosamente para evitar chamar atenção para si mesmo. O grupo ainda não havia cercado Ava, a elfa da primavera, então eles estavam em lugares diferentes, tornando as ações de Lumian imperceptíveis. Ava ficou surpresa ao ver o padre, mas rapidamente se lembrou de sua importância na aldeia. Fazia sentido para ele anunciar o fim da celebração da quaresma. Ela sorriu mais uma vez. Padre Guillaume Benet e pastor Pierre Berry abordaram Ava, e o primeiro falou em voz profunda. Mandem embora a elfa da primavera. Além de Lumian, outras pessoas correram para cercar Ava. Mandem embora a elfa da primavera. Pastor Pierre Berry gritou enquanto se curvava com um sorriso. Não é bom. O coração de Lumian disparou quando ele deu um passo à frente, seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse alcançá-lo. Mas era tarde demais. Pastor Pierre Berry pegou um machado da pilha de itens simbólicos e, com um aperto firme e um golpe poderoso, o machado desceu. O sangue jorrou do pescoço de Ava, formando uma espessa névoa vermelha. Tude. Lumian assistiu horrorizado a cabeça de Ava cair no chão e rolar algumas vezes no sangue, finalmente parando, com a cabeça voltada para cima. Ela ainda tinha uma expressão de alegria nos olhos. Tendo acabado de dar 2 passos em sua direção, o coração de Lumian afundou. Ele imediatamente se virou e fugiu em direção ao vitral. Ponto.